O Big Four da Cartoon foi um esquadrão de desenhos que ficou muito marcados como os melhores do canal na época, sendo um grupo de desenhos compostos por Hora de Aventura, Steven Universo, O Incrível Mundo de Gumball e Apenas um Show. E apesar dos fãs aproveitarem muito essas obras, uma dúvida começou a se sobressair na comunidade de desenhos animados. Qual deles era o melhor? De um lado, nós tínhamos fãs gigantescos de Apenas um Show defendendo toda a aleatoriedade do desenho. Do outro lado, nós tínhamos pessoas que amavam Hora de Aventura dizendo o quanto esse show era importante para elas. Então, para acabar com essa discussão de uma vez por todas, hoje eu vim aqui dar minha opinião sobre cada desenho e decidir finalmente qual deles é o melhor. Então, bora que bora. Começando por Hora de Aventura, eu acho muito engraçado como a beleza desse show está em ele não ser tão bom nas primeiras temporadas, porque isso nos traria uma oportunidade de acompanhar a evolução de cada personagem. Até mesmo o Rei Gelado, que era de certa forma irritante por ter uma personalidade baseada em sequestrar princesas, acaba virando um dos personagens mais profundos do desenho. Você consegue ver que ele tem uma mudança como personagem, virando uma pessoa cheia de camadas de personalidade, além de toda a sua ligação com a Marceline. Do outro lado, temos um crescimento enorme do Finn, que vai de uma criança impulsiva até uma verdadeira boa pessoa que consegue compreender algumas situações de um jeito perfeito, como por exemplo toda a busca dele por tentar compreender o Fern nas temporadas finais, mesmo que, sabe, depois de toda a confusão que ele teve com o Gumball. Isso faz você se ver no personagem e pensar que você acompanhou o crescimento com ele, vendo assim que você evoluiu como pessoa. Isso se refletiu na qualidade dos episódios também. O storytelling desse show é maravilhoso pra caramba. Parece que eles realmente souberam contar uma história de um tamanho enorme aqui. Porque se você for parar pra pensar, a história de Hora de Aventura é séria pra caramba. Tipo, um universo pós-apocalíptico, onde aparentemente poucos humanos sobreviveram, mas tem mais coisa por trás disso. Hora de Aventura, pra mim, se destaca na grandiosidade desses 4 desenhos. O que a gente mais vê em desenhos hoje em dia são animações que tentam focar em muitas coisas, mas no fim não conseguem atingir nem perto do que queriam. Mas com Hora de Aventura não. O desenho almejou algo gigante e conseguiu, fazendo assim uma obra de arte sensacional. Junto com Hora de Aventura, Apenas um Show surgiria pouco tempo depois, sendo um desenho mais focado no humor. Mas caramba, como eles conseguiram acertar nessa parte. Apesar deles terem totalmente abandonado qualquer continuidade no desenho por muito tempo, Apenas um Show funcionou muito bem desse jeito. Eu tenho certeza que você consegue se lembrar muito mais de episódios marcantes de Apenas um Show do que Hora de Aventura. Aqui acompanhamos a vida de Mordecai e Rigby, 2 pessoas que acabaram de não passar no ensino médio e agora têm que lidar com os perigos da vida adulta em um emprego ridículo com alguns companheiros. Só que, meu Deus, todo mundo nesse grupo é carismático pra caramba. O Musculoso e o Fantasmão como os babacas legais do grupo. O Benson como um chefe chato que posteriormente você descobre que ele é só um chefe. O Pirulito como o bobo engraçado do grupo. O Saltitão como um cara incrível. E claro, o Mordecai e o Rigby como um pássaro gado por mulher e um guaxinim surtado. Esse grupo de personagens foi muito marcante, realmente fazendo a vida de quem estava assistindo melhor. Eu adoro que aqui as pessoas são ruins e os escritores conseguem tirar a maior felicidade da gente por isso. Porque, diferente de outro desenho de uma princesa que é recompensada por ser uma pessoa babaca, Apenas um Show consegue lidar muito bem com a parte engraçada das pessoas serem ruins, lembrando Apenas um Show pela sua aleatoriedade e humor sensacional. Agora que falamos de um desenho profundo, podemos comentar sobre algo que é de certa forma mais suave. Gumball misturava diversas técnicas de animação e masterizou seu estilo de humor. Olhando hoje, as cenas envelheceram muito bem. Eu gosto muito de lembrar da variedade dos episódios desse desenho. Em um momento colocando os personagens em uma luta estilizada de anime, no outro fazendo o Ricardo virar um pão. E isso deixava o desenho com um diferencial gigantesco. Aqui acompanhamos a vida de Gumball e Darwin, um gato azul e um peixe dourado mágico que moram junto com seu pai, mãe e irmã. Eles formam aqui a família dos Wattersons. Cada um tem uma identidade e criatividade gigantesca no desenvolvimento deles. O Ricardo sendo um cara preguiçoso que na verdade se mostra um ótimo pai ao decorrer da série. A Nicole sendo uma mãe estressada que ironicamente é a pessoa mais poderosa desse desenho. A Anaís que tem uma personalidade baseada em ser a pessoa mais inteligente desse grupo. E para finalizar temos Gumball e Darwin, um peixe otimista e altruísta e um babaca completo que por vezes faz boas ações. O melhor ainda é que até os personagens secundários roubam cena aqui, porque eles são muito únicos e diferentes, indo desde um casal composto por um cacto e um balão, até uma torrada que na verdade é imortal. Essas diversas criatividades nos personagens dão um fator especial ao desenho, e graças às diferenças entre os personagens, os escritores tiveram a permissão de fazer episódios geniais usando eles. O episódio que Gumball e Darwin disputam com o Ricardo sobre a pessoa mais perigosa da cidade, o episódio que Gumball e Darwin precisam devolver o DVD, o episódio do controle remoto que cria um caos gigantesco na
na família, o episódio que o Ricardo trabalha pela primeira vez e quase causa o fim do mundo. Coisas como essas são muito marcantes e te fazem associar isso ao desenho logo de primeira. Eu classificaria Gumball como um engraçado planejado, onde você consegue ver que os escritores pensaram em cada piada, acertando o timing certinho delas. Esse é aquele tipo de desenho que envelheceu como vinho, porque você só ri mais e mais quanto mais velho você estiver. Mas antes de falar da minha opinião pessoal sobre os desenhos, acho que podemos ir para o último desenho dessa lista. No início, Steven começa como uma criança sensível e inocente, mas durante a sua jornada ele se mostra como uma pessoa muito mais amadurecida, aprendendo a lidar totalmente com o legado da sua mãe e salvando o mundo algumas vezes. Ao seu lado, ele viveria ao lado de Garnet, Ametista e Pérola, 3 gêmeos que, apesar de se mostrarem muito fortes, elas escondem traumas e pesos de uma guerra que quase extinguiu com a Terra. Essa gama de personagens se expande até os vilões, que conseguem ter camadas gigantescas de profundidade, passando por arcos de redenção incríveis. O que faz Steven Universo tão incrível é como ele aborda questões que muitos desenhos evitam. Só aqui temos temas envolvendo relacionamentos saudáveis e tóxicos, autoaceitação, luto e até redenção de um jeito que nunca vimos antes. O mais incrível é que assistindo Steven Universo eu não sinto que ninguém quer colocar coisas na minha cabeça. Em nenhum momento a série fala na sua cara que tem jeito melhor de lidar com alguns temas. Na verdade, assistindo Steven Universo eu me senti muito mais em uma conversa do que qualquer outra coisa. Isso nos dá a possibilidade de desenvolver pensamentos a partir da série. Outro ponto a se destacar aqui são as músicas, porque, caramba, a trilha sonora de Steven Universo é tão boa quanto o roteiro. Elas não são apenas divertidas, elas avançam na história e te fazem entender o que de fato cada personagem sente. Parece que cada canção aqui é um relato pessoal de cada personagem, isso é muito incrível. E Steven Universo foi tão revolucionário em que ensinou as pessoas a enxergarem o mundo de jeito diferente, fora toda a representatividade que o show foi pioneiro no mundo das animações. Esse desenho te faz amadurecer de um jeito tão impressionante que ultrapassa todos os desenhos anteriores, assim fazendo um legado de um desenho que mudou as pessoas que assistiram. Tem mais valor a Steven Universo, gente, porque para surgir um desenho como esse vai demorar alguns anos, meus amigos. Depois de falar todas as minhas opiniões sobre cada desenho, eu acredito que vocês já conseguem adivinhar qual é o meu favorito. Eu definitivamente prefiro Steven Universo, mas só pra não trazer uma visão minha, eu chamei alguns amigos meus pra opinarem sobre o assunto e a Rebeca Pipoca me disse que prefere Steven Universo, o Mário disse que prefere Hora de Aventura e o Shine Spide falou que gosta mais de apenas um show. Eu pessoalmente tenho esse apego gigantesco por Steven Universo, mas eu fiz esse vídeo com um objetivo. Eu jogo a pergunta nesse momento para vocês, então me falem nos comentários qual o melhor desenho do Big Four da Cartoon. Aproveita e se inscreve, aliás. Eu acho que é uma discussão extremamente acirrada e eu não vou julgar ninguém pela escolha, mas eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês, então comenta abaixo. Eu tenho certeza que eu vou ler e te dar um coração. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!